Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? O rio Amazonas é um dos rios mais longos do mundo. Na verdade, houve um grande debate entre o Nilo e o Amazonas sobre qual seria o mais longo, mas ele tem pelo menos 6.400 quilômetros de comprimento, tem 3.000 tipos diferentes de peixes, o que o torna um rio da vida. E, incrivelmente, o rio Amazonas fornece 1/5 de toda a água que chega aos rios ou que passam dos rios para os oceanos no mundo. Mas o mais interessante é que, apesar de sua extensão e seu tamanho, não existe ponte sobre o rio Amazonas. Um dos menores rios mencionados muitas vezes na Bíblia tem a maior ponte. Vamos falar sobre isso nessa edição de Apocalipse Agora. Bem, o rio, a lição dessa noite se intitula Nascido em um Rio. E é um assunto de profecia, mas, como sempre gostamos de começar com um verso de Apocalipse, e este é o último capítulo da Bíblia, diz em Apocalipse 22, verso 1, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora, vamos voltar e olhar para uma história na Bíblia que fala sobre um rio. Provavelmente você conhece um dos rios mais famosos da Bíblia, o Rio Jordão. Temos vários milagres que parecem acontecer no Rio Jordão. E eu estava provocando vocês um pouco falando sobre o Amazonas na abertura do Fatos Incríveis. Eu acho fascinante que não há nenhuma ponte que atravesse o Rio Amazonas em todo o seu percurso de 4.600 quilômetros. Eu acho que alguns dos afluentes têm pontes, mas não o Rio Amazonas principal. Mas um dos menores rios do mundo e o mais baixo rio do mundo é o Rio Jordão, que se encontra na terra de Israel. É um pedaço interessante da geografia, porque ele começa nas montanhas do Líbano, muito acima do nível do mar, e desce o Vale da Jordânia, vai para o Mar da Galileia, desce do Mar da Galileia para o Mar Morto, onde fica cerca de 1.300 pés abaixo do nível do mar, e um dos lugares mais quentes da terra, é o lugar mais baixo da terra. O Rio Jordão abastece o Mar da Galileia, cheio de vida e peixes, mas também abastece o Mar Morto, onde nada sobrevive lá. A diferença, é claro, é que o Rio Jordão, ele vai para o Mar da Galileia e também vai para o outro lado. Então, por ser um canal, ele fica vivo. Ele recebe e dá. É assim em nossas vidas. Mas o Mar Morto somente recebe. E só recebe e nunca dá. E a água evapora antes que possa fluir, por isso é apenas um poço de sal e nada sobrevive lá. Mas o Rio Jordão também é uma fronteira para os filhos de Israel. Quando saíram do Egito, eles atravessaram o Rio Jordão. Quando eles foram para a terra prometida, Deus miraculosamente os separou, ele fez uma ponte. Em outro momento, quando Elias o profeta atravessou, o Senhor em ambas as vezes miraculosamente separou o rio. Mas o que é realmente importante é que alguns milagres aconteceram no rio, que se relacionam com o assunto de hoje. É, de certa forma, um rio da vida. Então, se formos para a nossa história, que você encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, é uma história sobre um general assírio chamado Naamã. E ela apresenta a história nos contando que Naamã era um homem poderoso. Era rico, poderoso, corajoso, parece ter tudo a seu favor. Ele era famoso, rico, popular, tinha uma boa reputação. Só que tem 5 palavras no final do verso que dizem: mas ele era um leproso. E a Bíblia nos tempos bíblicos era chamada de o toque de Deus ou a maldição de Deus. E é muitas vezes equiparado ao pecado na Bíblia, porque era contagioso, as pessoas eram separadas, não podiam mais ir a locais públicos de adoração, porque eram considerados impuros. Eles eram separados de suas famílias, suas esposas, seus filhos. Muitas vezes tinham que viver em colônias com outros leprosos e daí eles morriam lentamente. Então aí nos diz todas essas coisas maravilhosas sobre Naamã, e as pessoas dizem: eu quero ser Naamã, até lerem os últimos versos, as últimas palavras. Mas ele era um leproso. E então nos diz que a história tem uma mudança interessante. Naamã, sendo um general rico, ele tinha muitos servos, e um dos servos na sua casa era uma garotinha que foi capturada em algum lugar no norte de Israel e levada
E provavelmente tinha sido vendida no mercado e comprada pela família de Naamã. E ela esperou pela esposa de Naamã. Ela sabia que seu mestre havia adoecido com lepra e ela poderia ter pensado: ah, legal, eu espero que ele apodreça porque me roubaram do meu país natal. Mas como José, anos antes, ela disse: sabe, se Deus me pôs aqui, eu vou servi-lo onde quer que eu esteja. E quando ela viu que seu mestre estava doente, ela se lembrou das histórias do profeta em Israel, Eliseu. E todos que pediam ajuda para Eliseu, recebiam ajuda. Ninguém jamais recebeu um não de Eliseu. Ele sempre ajudou a todos e ele fez muitos milagres. E com a fé infantil, ela disse à sua senhora, isso está em 2 Reis, capítulo 5, verso 3, Deus, por meio do profeta Eliseu, que por meio do profeta, Deus poderia restaurá-lo de sua lepra. Se você está morrendo, bate um desespero. E logo chegou a Naamã a notícia de que este profeta em Israel poderia curá-lo de sua lepra. Bem, eles sabiam sobre Eliseu, que ele era um poderoso profeta de Deus. Então, Naamã recebeu uma carta de seu rei, e ele pegou algum dinheiro, e ele tinha um contingente de soldados, e eles seguiram em caravana até Israel. Ele vai até o rei e diz, eu tenho esta carta, e diz que você tem um profeta aqui que vai me curar da minha lepra. Bem, o rei de Israel disse, eu não sei nada sobre isso. Aí ele ficou agitado. Mas Elias, o profeta, disse, tragam-no até mim. Ele vai descobrir que há um profeta em Israel. Então eles vão com a sua comitiva para a humilde casa de Eliseu, o profeta. E ele esperava que esse profeta fosse como os mágicos na Síria, que ele fizesse algo tipo abracadabra, jogasse pólvora no fogo e o declarasse limpo. Mas ele nem mesmo saiu. Eliseu envia o seu servo a ele, seu nome era Geazi, o servo. Ele vem e lhes dá a mensagem, vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne será curada. Você pode até ter perdido com a lepra às vezes, você pode perder os dedos, nariz, os dedos dos pés, é horrível. Diz, a tua carne será curada e ficarás purificado. Bem, você viu isso? Ele disse, lavar? O que você está sugerindo? Agora, o que significa se alguém mandar você se lavar? Que você está sujo? O que significa se disserem para você fazer isso 7 vezes? E o que quer dizer? Se eles disserem para você lavar 7 vezes em um rio sujo, que você deve estar mais sujo que o rio. Então, Naamã fica perturbado. E ele disse, não são Abama e Farpá, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia ir para casa e me lavar neles e ficar limpo? Ele foi embora furioso. Mas no caminho para casa, ele teve que passar pelo Rio Jordão. E ele ficou olhando para o rio. O servo disse, se lave 7 vezes e fique curado. Os servos de Naamã cavalgaram até perto dele. Teve uma pandemia na época e eles tiveram que manter a distância. Mas diz que eles se aproximaram e disseram, mestre, se o profeta tivesse dito para você escalar uma montanha ou lutar alguma batalha, o senhor teria feito. Ele disse para o senhor se lavar e ficar limpo. O senhor está aqui, por que não faz? Então ele finalmente parou seu cavalo, se humilhou, desceu do cavalo, tirou sua armadura, olhou para aquela água barrenta do Jordão e, amigos, quando eu li a Bíblia, eu li tudo sobre o Rio Jordão e eu pensei que ele era como o Mississippi ou algo assim. Aí você vai para Israel, você percebe que você pode jogar uma pedra e ela atravessa o rio. Não é um grande rio e no verão ele vira um monte de piscinas estagnadas. Então ele pensa, eu deveria me lavar nisso e ficar limpo? Mas você vê, Naamã pensou que seu problema era lepra. Seu problema era o orgulho. Então ele tirou sua armadura, tirou suas roupas e, sabe, nós meio que chegamos ao Senhor assim, Senhor, tal qual estou. Sem medalhas, sem faixas. E ele entrou na água, ele mergulhou, e ele podia sentir a água arder em suas feridas, e ele voltou. Ele ainda estava com lepra, e ele estava saindo, seu servo disse, a mensagem foi, lave 7 vezes, o milagre não acontece até a 7ª vez. Então ele mergulhou de novo. Nada. Mergulhou novamente e cada vez que ele mergulhava, isso o tornava um pouco mais humilde. E depois de 5 vezes, ele vem e ele pensa, isso é ridículo, como é constrangedor, eu vou desistir. O servo diz, não, mais 2 vezes, 7 vezes. Agora aqui está uma pergunta para você. O que ele quer dizer quando na Bíblia ele usa um número? Quando Deus disse para Josué marchar ao redor de Jericó 7 vezes e o milagre aconteceu? A bênção não veio até a 7ª vez. Quando Deus diz, eu abençoei o 7º dia, escolhemos nosso próprio número ou escolhemos o dia que Deus escolheu? Deus quer dizer o que ele diz? 6 vezes, ainda com lepra. Mas quando ele mergulhou pela 7ª vez,
Eu sei que ele tinha que sentir algo, porque se está faltando um pouco da pele, ou da carne, ou dos dedos, e ele sobe, e provavelmente ele sentiu as coisas voltando ao lugar. E ele saiu da água, e as cicatrizes, as feridas se foram. E ele percebe que está limpo. A Bíblia nos diz que sua carne foi restaurada, e não só sua carne foi restaurada, continua dizendo que a sua carne foi restaurada como a carne de uma criança. E eu posso imaginar isso. Isso é realmente a história de um cristão, porque um cristão é como um soldado, como Naamã, mas também somos chamados de bebês, somos como recém-nascidos. E aqui, essa história de Naamã se lavando no Jordão e o milagre da lepra sendo curada. Sabe, um dos primeiros milagres que Jesus realizou era um leproso, que veio a ele cheio de lepra. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Todos estão fugindo de Jesus porque esse homem é contagioso. Podemos nos identificar com ele, hein? E Jesus não correu, ele disse: eu quero. Ele o tocou e ele ficou limpo. Lepra é um tipo de pecado na Bíblia. Se lavar no Jordão é um símbolo de novo nascimento e que seus pecados estão sendo lavados. É a história do batismo. Hoje vamos falar sobre o batismo, mas eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Pastor Doug, o Senhor anuncia Apocalipse agora. E aqui está o Senhor nos jogando numa curva. O Senhor está nos falando sobre batismo, que é como um assunto da igreja. Eu só quero saber sobre profecia. Bem, amigos, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus começa com um batismo. Ele começa seu ministério no batismo. A Bíblia, no Novo Testamento, termina dizendo às pessoas para irem se batizar. Essa é uma prioridade para Jesus. Saber sobre as bestas, o Armagedon, o arrebatamento e todas essas coisas não vai te salvar se você não entregar sua vida ao Senhor. Então eu sempre insiro esse assunto muito importante por uma razão. Porque algumas pessoas nunca tomaram uma decisão de entregar sua vida a Cristo. Você pode não entender as coisas que vamos estudar a menos que você tenha feito isso. É por isso que falamos a respeito. Jesus disse: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não pode entender as coisas espirituais que vamos discutir sobre os eventos dos últimos dias a menos que você entregue sua vida ao Senhor. Então isso se tornará claro. A Bíblia diz: caso contrário, seus ouvidos serão tapados, seus olhos fechados e não fará sentido para você. A outra razão é que alguns de vocês se afastaram do Senhor. Você talvez precise entregar sua vida ao Senhor e ter um novo começo. Então vamos falar sobre esse assunto importante do batismo. Mas vamos descobrir a partir da palavra de Deus o que diz sobre esse assunto deste pacto chamado batismo, onde uma pessoa realmente toma a decisão de passar da morte para a vida, para atravessar o Rio Jordão, por assim dizer. E vamos para a primeira pergunta desta noite. Eu acho que vamos aprender muito ao longo do caminho. Nos diz, muito bem, vamos ler a pergunta: que profeta do Novo Testamento batizava as pessoas no Rio Jordão? E eu acho que a maioria das pessoas sabem disso. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 5, 6, diz: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão. Então, quando João começou a batizar, evidentemente o povo sabia algo sobre isso, e representava uma limpeza, um renascimento espiritual, e ele convidava as pessoas ao arrependimento, pois o reino dos céus está próximo. Eles queriam que seus pecados fossem lavados, eles estavam buscando a misericórdia de Deus e queriam ter um novo começo. Então João estava lá pregando com poder, e ele também dizia às pessoas: o Messias está prestes a fazer o seu aparecimento, você precisa se preparar para a sua primeira vinda. Bem, amigos, você sabe que Jesus está prestes a voltar. Precisamos estar preparados para a sua segunda vinda. Então, esse é um assunto muito relevante para as pessoas do mundo para estudarem hoje. Segunda pergunta: que gloriosa cerimônia na Bíblia simboliza a lavagem da lepra do pecado? Estamos usando essa metáfora da história de Naamã. Você pode ler aqui em Atos 22. Pedro está pregando no dia de Pentecostes e ele diz: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Deve ter sido uma prioridade, porque Jesus disse aos seus discípulos: aonde vocês forem, preguem, ensinem, e uma vez que as pessoas abracem a verdade, ajudem-nos a fazer um pacto para aceitar, passando por essa cerimônia do batismo. E eu espero que, se eu não apresentar, eu espero que alguém me faça essa pergunta: é possível ir para o céu se você não estiver batizado? Ou mesmo se você não for batizado corretamente? Talvez eu chegue aí mais tarde, mas se não, eu espero que alguém pergunte isso. Terceira pergunta:
De acordo com a Bíblia, quantos tipos ou métodos diferentes de batismo são aceitáveis? Bem, você sabe o que a Bíblia nos diz em Efésios 4, verso 5. Há um Senhor, uma fé, quantos? Um batismo. Há apenas uma Bíblia, um Espírito Santo, um Deus, uma verdade. E ainda há tantas coisas diferentes que se chamam batismo na Bíblia. Algumas igrejas batizam por aspersão de água. Outros fazem o que se chama de imersão, onde uma pessoa mergulha. Alguns mergulham a pessoa 3 vezes. Um para o Pai, um para o Filho e uma para o Espírito Santo. Alguns polvilham sal. Algumas igrejas polvilham sal na pessoa e chamam de batismo. Algumas igrejas têm um método onde eles apenas falam palavras para uma pessoa. É chamado de método de limpeza a seco, eu suponho. Assim, você liga para um pastor e ele te batiza por telefone. Então, há todos esses métodos diferentes que as pessoas chamam de batismo, mas faz diferença? E existe uma verdade sobre esse assunto? Agora, eu vou lhe dizer por que eu acho que é importante entender isso. Existem apenas alguns rituais que Jesus deu à igreja cristã. A ceia do Senhor, 2 sacramentos, se pode dizer, 2 cerimônias. A ceia do Senhor e o batismo. Na ceia do Senhor temos o suco de uva e o pão sem fermento. Tem que ser vinho não fermentado e pão sem fermento, pois representam o sangue e o corpo puro de Jesus. E esses símbolos, quando corretamente ensinados da Bíblia, eles têm ótimos significados. Significam que quando você participa disso, o sangue de Jesus te purifica do pecado e a vida dele entra em você e o pão da vida é a palavra de Deus. Há muitos símbolos bonitos. Então, o que você pensa se um pastor chega a um grupo de jovens e diz: vamos fazer uma comunhão no McDonald's? É apenas um símbolo. Então, vamos usar hambúrgueres e Coca-Cola e chamar isso de comunhão? Bem, eu sei que é um extremo, mas você pode ver como pouco a pouco, quando as pessoas fogem do método exato que Deus nos dá, você pode começar a perder o simbolismo e, eventualmente, acaba chegando a um antigo sacrilégio, e isso é blasfêmia. É a mesma coisa com o batismo. Quando Deus diz algo, essas são as palavras de Deus. Ele quer dizer o que ele diz. Nos afastamos do caminho original e podemos começar a perder o simbolismo no significado. Então, essas coisas são importantes. Então, o que significa batismo? Bem, há um rico significado. Quer dizer várias coisas. Vou dizer rapidamente e depois eu repito. Dizem que a chave para um bom sermão é adiantar às pessoas o que você vai dizer, para que eu possa me repetir. E dessa forma, eu quero que todos entendam isso, porque, na verdade, se você entender o assunto de hoje, mas não entender tudo sobre arrebatamento ou não entender tudo sobre milênio, isso é muito importante, porque estamos falando sobre comprometer a sua vida com Cristo. Esse é o rio da vida, onde você nasce no rio, por assim dizer, e é isso que o batismo simboliza. Você deve nascer de novo, Jesus disse. Portanto, o batismo representa um novo nascimento. O batismo representa um casamento, representa uma morte para aquele velho homem. Quando uma pessoa mergulha na água e ela volta novamente, simboliza o enterro da antiga pessoa, o nascimento da nova pessoa, como quando um bebê nasce e ele dá o seu primeiro suspiro. E todas essas coisas estão embrulhadas neste símbolo, nessa cerimônia de batismo. Então, a palavra grega, se quisermos saber algo sobre o método do batismo, é muito fácil de determinar, está bem ali na palavra em si. A palavra grega que você encontra na Bíblia para o batismo é batizo. E o próprio batismo significa mergulhar, imergir, submergir debaixo da água. Você não pode borrifar um pouco d'água em uma pessoa e dizer que ela foi batizada. Se você disser ao seu filho, vá lá fora e dá a ele o saco de lixo, e você diz, vá até lá no lixão, lá atrás, cava um buraco e enterre o lixo. E ele volta, e na manhã seguinte você vê o lixo espalhado por todo o terreiro. Guaxinins entraram lá. E você diz, o que houve? Você enterrou o lixo? Ele diz, não, eu joguei um pouco de terra em cima. Faz diferença? Você quer os seus pecados espalhados na terra ou enterrados? É por isso que essas coisas são símbolos. Na verdade, são relevantes. É importante. Você pode ler em Colossenses 2:12. Somos sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E também, bem, vamos ler a pergunta número 4. Então, como foi Jesus, que é o nosso exemplo em todas as coisas, como ele foi batizado? Você quer saber o que é um cristão? Ele é um seguidor de Cristo. Bem, a Bíblia nos diz que Jesus veio e foi batizado por João no Jordão. E logo que ele saiu da água, viu os céus abertos. Então, quando João Batista começou a batizar, seu método de batismo era aspersão,
Então ele não precisava de um rio. Ele poderia aspergir com a água da nascente em Jerusalém ou em qualquer lugar. A água não era apenas derramada. Eles precisavam de um lugar para as pessoas andarem. Elas eram deitadas e trazidas de volta. E simbolizava um novo nascimento, uma lavagem completa do pecado. E eu acho que isso realmente importa. Eu quero deixar algo muito claro, apenas para que as pessoas não tenham a ideia errada. Eu acredito que vai ter muitas pessoas no céu que não foram batizadas biblicamente. Haverá algumas pessoas no céu que não foram batizadas porque elas não sabiam. Um Deus misericordioso, você pode ler em Atos capítulo 17. Aos tempos da ignorância, Deus pisca os olhos. Mas agora Ele ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Quando conhecemos a verdade, temos que andar na verdade, é o que nos diz. E você vai encontrar durante o seminário que Deus está tentando restaurar a verdade ao seu povo antes da volta de Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele emergiu no rio. E Jesus foi batizado para lavar seus pecados. Jesus pecou? A Bíblia diz, aquele que não cometeu pecado, ele morreu por nossos pecados. Então, por que ele foi batizado? Algumas coisas. Jesus foi batizado por uma coisa, como nosso exemplo. A Bíblia nos diz que ele nos deu um exemplo para que andemos assim como ele andou. A segunda coisa é, da mesma forma que Jesus morreu na cruz não por seus pecados, mas por nossos pecados, ele foi batizado em favor daqueles que talvez não pudessem ser. Você se lembra quando Cristo estava na cruz morrendo? Havia um ladrão. Eu suspeito que ele era o ladrão da direita. A Bíblia diz que os bodes estão à esquerda e as ovelhas à direita. E aquele ladrão virou e disse, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, se você for batizado, eu te salvo. Foi isso que ele disse? Não, ele disse, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele prometeu-lhe a vida eterna, mas ele não foi batizado. Eu acho que Jesus dá às pessoas o crédito pelo seu batismo. Eu estive no hospital com pessoas que estão morrendo, meu próprio irmão. Ele nunca batizou. E eu perguntei, bem no final, quando ele estava no hospital, se eu podia orar com ele. E ele me pediu para orar com ele. Bem, eu estou ansioso para vê-lo no reino. Mas ele não podia ser batizado. Então, enquanto você está ouvindo isso, alguns estão dizendo, bem, Pastor Doug, talvez eu não tenha sido batizado corretamente. Bem, não é tarde. Você pode fazê-lo da forma certa, mas vamos descobrir o que a Bíblia nos ensina. Jesus emergiu no rio, ele saiu do rio. Vamos ver alguns outros exemplos. Nos diz que agora João, capítulo 3, verso 23, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E diz que eles vinham e eles eram batizados porque João batizava lá águas profundas, que às vezes eram difíceis de encontrar em um deserto, porque eles estavam emergindo as pessoas para que elas pudessem ter a experiência da limpeza completa, prendendo a respiração, tomando aquele novo fôlego como um bebê nascendo de novo. E eles saíam da água e através da fé. H2O não lava nosso pecado. É o sangue de Jesus, mas através da fé estamos perdoados. Mas as cerimônias importam? Então, se você vai se casar, quão importante é um casamento? Para a maioria das mulheres é importante, elas esperam por isso. Falando sério, é uma cerimônia. E mesmo como pastor, tem muitas vezes jovens casais que começam coabitando e eles juntos dizem, bem pastor, estamos casados aos olhos de Deus. Eu nem sei dizer quantas pessoas me disseram, já estamos casados aos olhos de Deus. Então eles têm uma briga e terminam e vão viver com outra pessoa. Eles mudam com outra pessoa. Agora, o casamento é uma aliança. É uma decisão séria. É uma promessa. É uma decisão pública. E há certos direitos e privilégios e leis conectadas a ele. Depois de passar por essa aliança e essa cerimônia pública, o batismo é a cerimônia ordenada pelo próprio Jesus, onde ele disse, eu quero que você declare publicamente que você está me aceitando, que você quer essa purificação do pecado e que pela minha graça você me siga, você viverá uma novidade de vida. Então importa, o método também importa. Como Filipe, agora vamos para o livro de Atos, capítulo 8. Como Filipe, o evangelista, batizou o tesoureiro da Etiópia. Essa é uma grande história. Deus apenas fala com Filipe e diz, desça para o deserto de Gaza. Então ele obedece e ele vai para esse lugar. E enquanto ele está lá, de repente ele se depara com esse homem muito importante. Ele é o tesoureiro da rainha Candace, da Etiópia. E ele é um crente em Jeová. E ele estava lendo Isaías. Ele tinha dinheiro porque só os ricos tinham os próprios pergaminhos. E ele estava lendo a profecia em Isaías que fala sobre Jesus morrendo por nossos pecados. E ele está lendo alto, e Filipe o ouve e ele diz, você entende o que está lendo?
E ele diz, como eu posso? A menos que alguém me ajude. E ele disse, sabe, eu posso ajudá-lo? Ele disse, bem, suba na carruagem. Então ele subiu na carruagem, ele é o primeiro caroneiro na Bíblia. E enquanto eles cavalgavam, ele mostra nas Escrituras que Jesus era o cumprimento dessa profecia. E ele estava tão animado que enquanto prosseguiam, eles passaram por um oásis, ou talvez ele estivesse descendo para Gaza, onde de fato podiam ver o Mediterrâneo. Disse, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe o levou e o batizou. Ele disse, eu posso ser batizado? E Filipe disse, se creres de todo o seu coração. Agora, esse é um dos critérios para o batismo. Você precisa crer. Então, ambos desceram na água, os dois, não uma pessoa aspergindo a outra. Filipe e o eunuco, e ele o batizou. E a Bíblia nos diz que quando eles saíram da água, eles desceram, depois saíram. Diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E Filipe de repente se encontrou e Deus disse, olha, você andou até o deserto para fazer a minha vontade lá. Eu vou te dar uma viagem rápida de volta para Cesareia. É como o primeiro exemplo de alguém sendo transportado na Bíblia. Ele apenas o pegou e o transportou. Mas era muito importante que aquele homem passasse pela cerimônia que ele fez Filipe, descer todo o caminho para batizar aquele homem. Então não é importante para Deus? Eu acho que sim. Quais outras verdades são simbolizadas pelo batismo? Bem, você pode ler em Romanos 6, 4 e 5, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo nos diz que devemos estar dispostos a nos arrepender de nossos pecados e nos afastarmos. Agora, isso significa que você precisa ser perfeito antes de ser batizado? Não, ninguém nunca estaria pronto. Mas significa que você precisa abandonar quaisquer pecados conhecidos ou habituais e estar disposto a se arrepender dessas coisas e andar em novidade de vida. Se eu tivesse que esperar até que eu soubesse tudo sobre a Karen antes de eu ser batizado, eu nunca seria batizado. Casado, é isso que eu queria dizer, está certo. Mas você quer saber as principais coisas. Eu penso que todo mundo, se eu perguntasse a você, você aprendeu muita coisa? Sim. Algumas boas, talvez não todas, mas se você disser, eu vou esperar até saber tudo sobre a Bíblia, bem, você nunca estará pronto. Ou eu vou esperar até ser perfeito, você talvez nunca se sinta perfeito. Mas se eu viesse a Karen e dissesse, Karen, eu amo você e quero me casar com você, mas você não se importa se eu continuar namorando Beth e Jane? Ela diria, o quê? Sai daqui! Ela diria, eu quero um compromisso exclusivo aqui. Então, se formos a Jesus e dissermos, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo e que eu quero te seguir, eu quero ser um cristão, mas eu ainda estou namorando o diabo, ok? Ele diz não. Isso não significa que você não cometerá um erro ou pecado, mas se você estiver envolvido em algum tipo de pecado habitual, você precisa confessar e se arrepender disso antes do batismo. Algumas pessoas pensam, se eu puder ser batizado, de repente eu terei o poder de me afastar dos meus pecados. Provavelmente acontece de vez em quando, mas essa não é a maneira de fazer isso. Seria como se eu fosse a Karen dizer, Karen, se você acabou de casar comigo, eu acho que eu posso parar de namorar essas outras garotas, eu te amo. Não, você precisa ter o amor e o compromisso antes da cerimônia, está claro? Então, para que você tenha certeza de que ama a pessoa e você tenha o compromisso, 2 perigos com o batismo. Algumas pessoas esperam demais, algumas pessoas vão rápido demais. Isso acontece com o casamento também. Então você tem que ter certeza de que está no tempo certo, mas vamos analisar quais são os critérios. Vamos avançar, Romanos 6, 4 e 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Portanto, o batismo é um símbolo de uma morte, um sepultamento e uma ressurreição. E algumas pessoas se perguntam, não foi o domingo que Deus nos deu para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo? Que eu saiba, isso não é dito em lugar nenhum da Bíblia. Ele nos deu o batismo para celebrar o sepultamento da morte e ressurreição de Cristo. E por isso nós participamos dele. E outra coisa que é linda é que Jesus disse que precisamos nascer de novo, o batismo. Um bebê, nesse envelope de água, ele emerge e respira pela primeira vez e ganha uma nova vida e a inocência aí. Então Deus olha para nós como se fôssemos perfeitamente inocentes, após nos batizarmos e nos entregarmos ao Senhor. E se você pecar, e você vai, ao longo do caminho, Ele planejou que tivéssemos um serviço de comunhão para que você possa ter um mini-batismo no processo. Quão importante é o batismo? Por que falar sobre isso num programa do Apocalipse?
Novamente, uma razão é porque as coisas espirituais não são espiritualmente reconhecidas e compreendidas a menos que façamos um compromisso espiritual. Quando entregamos nossos corações ao Senhor, então Ele abre o nosso entendimento. A promessa é, se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Batismo é uma decisão onde você diz, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Me ajuda a entender a verdade. E os mistérios da profecia começarão a se desdobrar. E a importância deles ficará muito clara quando assumirmos esse compromisso. Então, o que Jesus diz? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso soa muito sério. O que Jesus disse a Nicodemos, João 3:5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu conheço algumas pessoas que leem esse verso e dizem, a menos que você nasça da água, eles dizem, bem, isso significa que você nasceu da sua mãe, que você está no saco embrionário de água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Por que Jesus diria isso? Por que Jesus diria, a menos que você nasça de uma mulher e do Espírito? Alguém aqui não nasceu de uma mulher? Quer dizer, ele não está falando sobre isso, a menos que você tenha nascido da sua escolha de ser batizado e da escolha de Deus de batizar você. Com o Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. A Bíblia sempre fala sobre nascidos da água e nascidos do Espírito. Os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, eles passaram primeiro pelo Mar Vermelho. 1 Coríntios 10 nos diz que isso é um batismo. E eles foram batizados em uma coluna de fogo. Eles nasceram da água e nasceram do fogo. O planeta Terra, nos dias de Noé, tudo foi aniquilado pela água. 2 Pedro capítulo 3 diz, quando Jesus vier, seremos agora batizados no fogo. Então ele fará um novo céu e uma nova terra, para que o nosso mundo tenha um novo nascimento depois que nasça da água e do fogo. Você precisa de um tipo de ambos batismos, então um é a sua escolha para o batismo. E então Deus lhe dá o batismo espiritual também. Que cerimônia abençoada pode ser comparada ao batismo? Bem, eu já falei desse pequeno segredo. Gálatas 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É comparado com um lindo casamento. É um novo começo, é uma aliança, é um compromisso com Jesus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, a Bíblia chama a Nova Jerusalém a noiva de Cristo. E até em alguns dos últimos versos de Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Ele está nos convidando para irmos até Ele. Então o batismo é essa linda cerimônia que representa o compromisso, a aliança, o novo nascimento, a purificação do velho pecado, a morte do velho eu. Eu não poderia ficar aqui e falar com vocês sobre esse assunto se não fosse pela promessa de que pelo batismo Deus tomou meus pecados e os lançou nas profundezas do mar. Mas eu acredito de verdade que eu não sou mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, todas as coisas se tornaram novas. O batismo é uma espécie de ponto de transição. Jesus começou seu ministério em seu batismo. E é um ponto de virada muito importante para um crente também. Número 9. Que comando Jesus deu ao seu povo pouco antes de subir ao céu? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele segue dizendo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu te ordenei. Então, as pessoas precisam ser ensinadas quando são batizadas. Estamos ensinando o Evangelho aqui. Tivemos apresentações sobre o que é o Evangelho, mas há algum ensinamento que também vem depois. Então, novamente, você não tem que esperar até que você saiba tudo, mas você precisa saber quais são os fundamentos. E antes de uma pessoa ser batizada, ela deveria dizer, sim, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, eu acredito que Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E creio pela fé que Ele lavou meus pecados. E há alguns votos básicos. Quando eu caso as pessoas, eu passo pelos votos do casamento. E esses votos são muito importantes. É uma aliança, uma promessa. As promessas são feitas por amor. E quando somos batizados, estamos fazendo promessas por amor ao Senhor. Falando nisso, essas são as últimas palavras de Jesus. Vá, ensine e batize. Também você encontra isso no Evangelho de Marcos, quando eu penso que as últimas palavras de Cristo devem ser a primeira prioridade para os cristãos. Número 10. Então, obviamente, há muitos queridos cristãos de outras religiões que talvez não entendam o batismo bíblico. De onde vêm todas essas formas falsificadas de batismo? Marcos 7, verso 8.
porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Eles gradualmente começaram a mudar. Agora, deixe-me lhe dar um pouco de história, bem rápido. O batismo, por centenas de anos depois de Cristo, todos os cristãos foram batizados por imersão. Eles seguiam o método bíblico. Era tão claro na Bíblia que era tão difícil entender mal. Apenas um exemplo aqui, no caso, é um batistério do primeiro século em Filipinas. A igreja é construída em torno de um batistério, você pode vê-lo aqui. Ali mesmo, eles desciam nessa piscina e eram batizados. Até mesmo os essênios judeus, lá no Mar Morto, eles tinham batistérios. João Batista não batizava muito longe deles. Eles todos sabiam que representavam uma limpeza espiritual. Você pode ir a um batistério do século V em Emaús. Novamente, eles desciam na água, eles eram imersos, e lá eles tinham espaço para o pastor e o candidato serem imersos, e eles eram simbolicamente lavados de seus pecados. Agora, eu estive aqui na Torre Inclinada de Pisa, e muitas pessoas sabem sobre esse prédio, não tanto quanto eles sabem sobre o edifício próximo ou quase perto dela. Parece que a torre vai cair sobre ele. Essa igreja foi construída ao redor de um batistério, bem grande. As pessoas entravam neles. Ainda estavam praticando esse tipo de batismo mais de 1000 anos depois de Cristo. Eles estavam batizando biblicamente por imersão. E mesmo em Roma, eles têm esse edifício aqui e é uma igreja construída em volta e lá dentro tem um batistério. Então, o que aconteceu? Bem, como com todo compromisso da verdade, acontece pouco a pouco. Sabe que o diabo tem uma falsificação para cada verdade de Deus. Tem uma falsificação para o Espírito Santo, ele tem uma falsificação para o amor, ele tem uma falsificação para falar em línguas, ao verdadeiro e ao falso. Você encontra em qualquer doutrina bíblica, o diabo quase sempre tem alguma falsificação por aí. Também existem batismos falsificados. Gradualmente, ao longo do tempo, as pessoas sentiram que era inconveniente, não era até que, você pode ler aqui, o Conselho de Ravina, em 1311 depois de Cristo, que a aspersão e o derramamento foram oficialmente aceitos como igualmente válidos. Ainda havia imersões, mas eles disseram, isso também vale, é só um símbolo. Se alguém quiser apenas ser aspergido, ou se quiser que seja derramado sobre ele, isso será tão válido quanto a imersão, como um rito de batismo. Então aqui está, 1300 anos depois de Cristo, eles estavam fazendo isso biblicamente e gradualmente começaram a ajustar. O que aconteceu é que, por exemplo, alguém estava doente e os padres estavam ensinando que você tinha que ser batizado ou não poderia ser salvo. Diziam, ele está muito doente para batizar, o que faremos? Vamos abençoar a água e chamá-la de água benta. Vamos embrulhá-lo em um lençol molhado e chamaremos isso de batismo. Ou eles diziam, sabe, nós somos a realeza, uma vez que se é batizado, eles não precisam, não é muito digno descer na água, vamos apenas borrifar um pouco de água neles. Bem, começaram derramando um pouquinho, já que é só um símbolo, não precisamos de tudo isso. Começaram a derramar, depois a espirrar, e a partir daí, tudo começou a mudar. Deus quer que voltemos para a Bíblia, eu creio. Portanto, com esse conhecimento, e sobre batismo de crianças? A Bíblia ensina que não há problema em batizar bebês? O que a Bíblia diz? Bem, a Bíblia nos diz que você precisa se arrepender, confessar seus pecados, ser ensinado, acreditar de todo o coração. Um bebê pode fazer isso? Um bebê peca? De quais pecados eles estão se arrependendo? Agora, muitos que assistem agora podem estar dizendo, pastor, eu fui batizado quando eu era bebê. Você está dizendo que eu não estou qualificado? Não, eu estou dizendo que seus pais te dedicaram. Quando Jesus era bebê, ele foi trazido por seus pais ao templo e eles o dedicaram a Deus e foi aí que ele foi nomeado. Algumas pessoas chamam de batismo quando você nomeia um navio e quebra uma garrafa ali. Talvez você tenha sido dedicado por seus pais, mas o batismo é algo que você deve decidir. É sua decisão. Cada indivíduo toma a sua própria decisão, ninguém a toma por você. Então, as crianças não podem se arrepender, não podem acreditar, não podem ser ensinadas, não têm pecados para se arrepender. O batismo acontece à medida que a pessoa envelhece, para que elas compreendam as verdades espirituais. Pergunta 11. O que a Bíblia diz sobre aqueles que colocam os ensinamentos dos homens antes da verdade de Deus? Jesus disse em Mateus 15, verso 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há muitas doutrinas feitas por homens por aí, que simplesmente não estão na Bíblia. Lugares onde a igreja está afastada do ensino da palavra de Deus. E sempre que isso acontece, perdemos uma bênção, perdemos o poder do Espírito de Deus, perdemos o significado real. Então temos que orar para que Deus nos ajude a ficar com a palavra.
Gálatas 1, verso 8, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho ensinado, seja anátema. Portanto, Jesus disse que são doutrinas do homem, e se alguém divergir do ensino da Bíblia, seja amaldiçoado. Paulo advertiu a igreja primitiva, ele disse: depois da minha partida, lobos ferozes virão, não pouparão o rebanho. E do meio de vocês mesmos, pessoas se levantarão ensinando coisas perversas. E Paulo fala sobre doutrinas de demônios, todo tipo de falsos ensinamentos que virão, que simplesmente não são baseados na Bíblia, para que o cristianismo moderno mal se pareça com as coisas reais. Antes de Jesus voltar, ele está chamando as pessoas para voltarem à verdade de sua palavra. E é por isso que fazemos programas como este. Pergunta número 12. Mas o batismo do Espírito Santo não substitui o batismo por imersão? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você precisa dos dois. Atos capítulo 2, eu creio que tocamos nesse verso. Pedro, quando estava pregando no Pentecostes, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que promessa maravilhosa! Não é você poderia, é você deve. Agora precisamos do Espírito Santo. Precisamos escolher sermos batizados e orar para que Deus nos batize. Vocês lembram? João Batista disse: eu te batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Ele te batizará com o Espírito Santo e fogo. Então precisamos desse batismo do fogo do Espírito Santo. Jesus disse: a menos que você nasça da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Algumas igrejas dão grande ênfase ao batismo nas águas e não falam sobre a importância de ser batizado no Espírito Santo. No Pentecostes, é claro, o Espírito Santo desceu em grande poder. Eles foram cheios e o Espírito saiu voando como fogo. E eu creio que isso vai acontecer de novo, antes de Jesus voltar. Mais uma vez, precisamos de um batismo pentecostal. Muitas igrejas dizem: nós temos. Eu não acho que vimos o que eles viram naqueles dias. Eu creio que veremos sinais, maravilhas e milagres. Para mim, não será igual ao que aconteceu no Pentecostes. Eu creio que será designado algo ainda maior, pois a obra designada é ainda maior. Agora, quando é que se recebe o Espírito Santo? Bem, às vezes, na Bíblia, as pessoas recebem o Espírito Santo após o batismo. Como com os discípulos no Pentecostes, eles foram batizados por João Batista, mas depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Cornélios e sua família, eles receberam o batismo do Espírito Santo e aí Pedro disse: ei, espere, você tem que ser batizado na água também. Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo e água ao mesmo tempo. Às vezes acontece dessa forma, então Deus pode fazer do jeito que ele quiser. De acordo com a Bíblia, o que uma pessoa deve fazer antes de ser batizada? Agora eu vou passar por isso rapidamente porque eu acho que eu toquei nisso, mas só para sermos mais claros, porque eu acho que alguns de vocês que estão ouvindo agora estão pensando: sabe, eu nunca fui batizado biblicamente. Ou talvez você foi batizado e se afastou e está se perguntando: talvez eu precise rededicar minha vida ao Senhor. Antes de tudo, entenda os principais ensinamentos de Jesus. O que significa ser salvo? Se arrepender dos pecados, segui-lo, para ser parte de um corpo cristão. Letra B, acredite nos ensinamentos de Jesus. Uma coisa é você dizer: eu entendo, mas você acredita? Acreditar significa estar disposto a segui-lo, significa crer. Então, se você disser: sim, eu creio que essas coisas são verdade, eu quero pôr a minha vida em ordem e harmonia com essa crença. É isso que significa. Você lembra quando Filipe falou com o etíope? Ele disse: se você acredita de todo o coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você pode ser batizado. Arrependa-se dos seus pecados passados e peça a Deus para lhe dar o poder do Espírito para viver uma nova vida e Ele dará. Mas diga que está arrependido. Existe um aspecto verbal no arrependimento. Arrepender-se significa lamentar por pecados passados. Eu acho que a maioria lamenta. Mas então significa confessá-los a Deus. E você pode estar pensando: para quê? Deus não sabe de tudo? Sim, mas algo acontece no seu coração. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é 1 João, capítulo 1, verso 9. E nos purificar de toda a injustiça. Quanta injustiça? Nos purifica de toda a injustiça. Então, se arrependa de seus pecados, confesse-os a Deus. Foi o que aconteceu quando o carcereiro veio a Paulo e Silas. Ele disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, e você e sua casa serão salvos. Então eles o ensinaram. Mais tarde, naquela noite, eles o batizaram. Ele creu.
Ele se arrependeu de seus pecados. Na verdade, ele quase se matou naquela noite. Ele estava tão cansado da vida de pecado. Ele concordou em deixar uma vida de pecado. Vocês lembram daquela mulher que muitos acreditam ser Maria Madalena, pega em flagrante de adultério? E Jesus disse, eu também não te condeno, vai, você está livre. Não peques mais. Afaste-se dessa vida que você está vivendo. E eu estou colocando os versos na tela e eles também estão no seu material de apoio. Eu espero que você os solicite, eles são gratuitos. Resposta F. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal e experimente esse novo nascimento. E diga, eu sei que Jesus está no meu coração. Eu pedi a Ele, eu sinto essa mudança. Assim como antes do casamento. Você quer saber se há amor? Pergunta 14. O rebatismo é sempre apropriado? Sim. Há 3 exemplos em que você pode ser rebatizado. Um é, se você não foi batizado biblicamente. Se você foi batizado por aspersão, ou derramamento, ou sal, ou palavras, ou um desses outros métodos, você deseja seguir o exemplo de Jesus e fazê-lo por imersão. E fazê-lo com uma igreja que crê na Bíblia. Eu sei de pessoas que ouvem este sermão e correm, pegam seu amigo e dizem, você me enterrou na piscina. Há mais do que isso. A outra razão para ser rebatizado é, se você já foi batizado, você era um cristão da Bíblia, mas você se afastou do Senhor. Isso não significa que você saiu da igreja por uma semana, mas que você realmente se afastou de Deus. Você se divorciou da igreja e do Senhor. Talvez você precise ser batizado, tipo casar de novo. Terceira razão, você tem um exemplo aqui em Atos 19. Paulo está pregando na Ásia. Ele encontra 12 crentes de Efésios. Eles ouviram falar de João Batista, eles foram batizados por imersão, mas eles foram embora antes de Jesus começar seu ministério. E Paulo diz, vocês foram batizados? E eles dizem, sim, nós fomos batizados por João. Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós nem ouvimos que há um Espírito Santo. E ele disse, como vocês foram batizados? Eles disseram, o batismo de João Batista. Paulo disse, em verdade, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que deviam crer naquele que viria depois dele, que é Cristo Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E eles foram cheios do Espírito Santo. E então, eles foram rebatizados porque eles chegaram a uma nova compreensão da verdade. E eu devo mencionar que eu fui batizado 2 vezes. Primeira vez que eu fui batizado, eu li a Bíblia, eu estava na caverna, aceitei Jesus. Era apenas um cristão bebê. E alguns cristãos, 2 cavalheiros cristãos, vieram caminhando até a minha caverna. Eles faziam parte do movimento de Jesus, eles eram, eu acho, da Igreja Batista do Calvário. E eles disseram que queriam testemunhar para mim. Eles disseram, você conhece o Senhor? Eu disse, na verdade, eu apenas aceitei o Senhor alguns dias atrás. Eu li a minha Bíblia aqui e finalmente entreguei meu coração ao Senhor. Foi a primeira chance que eu tive para dizer a alguém. E eles disseram, você foi batizado? Eu disse, não. Eu sei que eu li a respeito, eu nem pensei nisso, embora eu tenha lido. Eles me deram um estudo bíblico de metralhadora sobre o batismo. Eles me levaram para o riacho do lado de fora da minha caverna, que por sinal vinha da neve derretida, e era inverno. E eles me batizaram, e eu posso dizer que eu me senti nascido de novo por um tempo, porque foi muito bom sair daquela água. Mas eles não tinham me ensinado. E depois que eles saíram um pouco, eles disseram, oh, parabéns, você é um cristão, você está batizado, você está salvo, é maravilhoso. E eles foram embora. Eu pensei, eu estou tão animado, eu vou para a cidade comemorar com meus amigos. Fui para a cidade, tomei uma cerveja e disse, ei pessoal, eu fui batizado hoje. Eu estava na cadeia antes de o sol se pôr, naquele dia. História real. Então eu não tinha sido devidamente ensinado. Vários anos depois, eu conheci um pastor piedoso que me ensinou e eu fui batizado. Eu não bebi mais cerveja e agora eu só entro na cadeia para visitar pessoas. Então eu entendi o que esse compromisso significava depois disso. Pergunta 15. O batismo está relacionado com a adesão a alguma igreja? Sim. Atos 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Diz que eles foram batizados e adicionados à igreja. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja, batizado e adicionado à igreja. Bebês devem fazer parte de uma família. Um cordeirinho que não faz parte de um rebanho vai ser levado pelos lobos. E você pode estar pensando, pastor Doug, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. Então, ser parte de uma religião não é bom. Se você não faz parte de uma religião organizada, então você talvez esteja em uma desorganizada. A igreja de Jesus é organizada. Mas há hipócritas na igreja.
E como um pastor disse uma vez, sempre há lugar para mais um. Então, sim, existem pessoas que fazem coisas erradas na igreja. E você sabe de uma razão para você fazer parte de uma igreja? Deus precisa nos salvar. Você não pode ser salvo se não aprender a amar a Deus e a amar o seu próximo. E significa que às vezes você precisa estar perto de algumas pessoas que vão desafiar o seu amor. E isso pode acontecer até em uma igreja. Então precisamos fazer parte de uma igreja. Jesus disse, eu te chamei para um corpo. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Somos batizados no corpo de Cristo. Nos tornamos diferentes membros e partes de um corpo. Alguns dos ouvidos, alguns dos olhos, nariz, dedos. Todos somos partes diferentes do corpo, mas precisamos estar conectados. Se um dedo do pé estiver sozinho no chão, ele não dura muito. Ou um nariz. Precisamos do corpo ou não sobreviveremos. Pois por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Agora, se eu recusar o batismo, qual conselho eu estou recusando? Isso é o que a Bíblia diz. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. De quem? O conselho do pastor? Dos apóstolos? Eles estavam rejeitando o conselho, o ensino de Deus, contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então é um assunto sério com Deus quando ele nos manda ir, portanto, ensinar e batizar. E Jesus, pelo seu próprio exemplo, batizado, ele começa uma vida de ministério. E ele diz, eu quero firmar um compromisso com você, se você crer em mim. Se você não está comigo, então não assuma esse compromisso. Mas se você quer estar no céu, você precisa nascer da água e do Espírito. E precisamos de ambos os batismos. Quando Jesus foi batizado, o que o seu pai disse? Você encontra isso tanto no Evangelho de Marcos quanto em Mateus. Eu vou ler para você de Mateus. Nos diz em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, amigos, eu vou voltar, e eu quero mostrar-lhes estas palavras novamente, com mais cuidado. O que aconteceu com Jesus em seu batismo é o que o Senhor quer que aconteça com cada um de nós. Veja, Jesus não foi batizado por ele mesmo. Ele foi batizado como nosso exemplo e ele quer que compartilhemos essa experiência. Ele saiu da água, veio primeiro, humilhou-se, foi batizado e quando ele saiu da água, os céus se abriram. Antes de sermos batizados, em certo sentido, os céus estão fechados. Jesus disse, quando você orar, ore em meu nome. Supondo que você se comprometeu com Cristo, você não tem o direito de esperar que Deus responda essas orações se você não entregou a vida a Ele. Agora, Deus é bom, Ele responde às orações de muitas pessoas, mas o Senhor nos diz que quando oramos em seu nome, significa que entregamos nossa vida a Ele. Os céus estão abertos de uma nova maneira. E diz que Ele viu, agora nós veremos. De uma nova maneira, nossos olhos estão abertos, por isso estudamos o batismo antes de entrarmos nesses assuntos proféticos. Também diz que o Espírito de Deus, ele vê o Espírito entrou em sua vida. O que o Espírito traz, vem como uma pomba. O que uma pomba simboliza? Paz entra em nossos corações no batismo. Uma luz sobre ele. E de repente uma voz, ele não somente vê, agora ele está ouvindo. Nossos corações estão abertos, nossos olhos estão abertos. Agora estamos ouvindo. Que voz? A voz de Deus, falando conosco de uma nova maneira. E o que essa voz está dizendo? Esse é o meu filho amado. Nós não somos apenas crianças lá fora, somos amados. E ele diz filho ou filha, significando que ele nos adotou em sua família. Em quem eu o quê? Me comprazo. Jesus sai da água e diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que aconteceu com Cristo é o que acontece com todo crente verdadeiro quando eles são batizados. Você sai da água. Agora para você está casado com Cristo, os céus estão abertos para você. Jesus disse, peça em meu nome, você não pediu nada. Peça e sua alegria será completa. Ele diz, agora eu te dou uma nova audição, eu vou te dar uma nova cena, uma nova visão. Eu vou declarar que você é adotado, você é meu filho, você é minha filha, e eu me comprazo em você. Todos os seus pecados foram lavados. Você passou a vida achando que Deus está com raiva de você? Eu lembro de pregar essa história uma vez. Numa cidade aqui no norte da Califórnia, uma senhora veio até mim e ela estava chorando. Ela disse, eu estive na igreja toda a minha vida e nunca me ocorreu que Deus pudesse se agradar de mim. E o batismo representava aquele novo nascimento e ela teve tanta alegria que ela realmente foi rebatizada. E eu ainda me lembro do sorriso em seu rosto nesse dia.
E Cristo está nos pedindo para experimentar isso. Ele quer que tenhamos esse novo começo, esse novo nascimento como um bebezinho. O que o Senhor disse ao apóstolo Paulo, através de Ananias, em Atos 22:16, quando Paulo reconheceu que Jesus era Cristo, ele disse: "E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ore a Deus, seja batizado, Ele lavará seus pecados." E Paulo foi cheio de poder do Espírito e se tornou um dos melhores professores do Novo Testamento. Se você quiser tomar a decisão de se batizar, eu quero orar por você. Eu gostaria de saber sobre a sua decisão. Aqui estão as perguntas que eu quero lhe fazer quando você for para o seu carro, ou pode decidir agora. Percebendo que sou um pecador, eu quero me arrepender dos meus pecados e aceitar Jesus como meu salvador pessoal. Você pode pensar: bem, isso é legal, qualquer dia eu faço isso, pastor Doug, eu gostaria de fazer isso. Não há tempo como agora. O melhor momento para ouvir a voz de Deus é quando você o está ouvindo. Jesus disse: "Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o coração." Assim, Ele está falando com você agora. Tome a decisão agora. Se você quer ser um cristão e quer seguir a Jesus e aceitar a sua salvação, diga sim aí. Em segundo lugar, se você diz: "Eu amo Jesus e eu desejo seguir seu exemplo do batismo por imersão", eu gostaria de saber, eu quero orar por você. Dizer sim não significa que vai ter alguém na sua porta forçando você ao batismo. Significa que você tomou a decisão, é como marcar a data do casamento e você se prepara para isso. Terceira pergunta. Alguns de vocês por aí, isso é importante. Eu me afastei de Jesus e gostaria de rededicar minha vida a Ele e ser rebatizado. Talvez você saiba que precisa de um novo começo e quer essa nova experiência. Amigos, acabamos de ensinar. Eu não sou realmente um pregador tanto quanto um professor, mas eu sei que eu lhe disse a verdade. E Jesus, é claro, Ele quer que você faça parte da sua noiva, a sua igreja. Ele te ama, Ele quer que você ouça a sua voz dizendo: "Você agora é sua filha, seu filho amado, em quem Ele tem muito prazer." E ter todos os seus pecados lavados. Ele vai olhar para você como um bebê recém-nascido. Ele quer te dar o presente do Espírito Santo. E eu devo avisá-lo com toda certeza. Quando Jesus foi batizado, Deus o encheu de seu Espírito. Ele começou uma vida de ministério. O diabo também veio para tentar desencorajá-lo de seu ministério. Mas Cristo superou todas as tentações. E Ele disse: "Está escrito." Quando você é batizado, pode haver provações depois. Mas você está começando uma jornada para a Terra Prometida. E há uma alegria que vale muito mais do que qualquer problema, amigos. Você nunca vai se arrepender. Eu nunca conheci ninguém que estivesse arrependido. Eles decidiram aceitar aquele que morreu por seus pecados, que os ama tanto assim. Então eu gostaria de orar com você. Pai do céu, eu apenas oro para que o seu Espírito esteja com aqueles que estão lutando com essa decisão eterna. Alguns vagaram, Senhor, e o Senhor os está chamando para voltar e ter um novo começo. Outros anseiam por uma oportunidade de recomeçar suas vidas, uma vida com o Senhor, uma vida de nova esperança e alegria e vida eterna com o seu objetivo. Abençoa-os com essa experiência. Agora eu oro para que o teu Espírito esteja no coração de cada um, encoraje-os e mova-os para segui-lo e confiar no Senhor. Agradecemos e oramos isso em nome de Jesus. Amém.